Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais um vídeo da série Livre Pensar e vai ser um vídeo curto, mas bem provocativo. Você já deve ter se perguntado, se Deus é bom, por que existe o mal? Acho que todos nós já fizemos essa pergunta. Eu não estou aqui para solucionar o problema milenar, tá? Porque é um problema que antecede até o próprio cristianismo. Você tem lá um filósofo clássico aí chamado Epicuro de Samos. Ele foi um cara que fundou a escola epicurista, né? Que aparece lá em Atos capítulo 17, né? Tem os epicureus e os estoicos. Mas o Epicuro ele propôs um desafio, né? Que ele falava que se Deus é todo poderoso, ele não pode ser benevolente, ou se ele é benevolente, ele não pode ser onisciente e por aí vai. Ele tenta mostrar que não tem como um Deus com esses atributos ser bom e permitir o mal ao mesmo tempo, né? O que eu acho interessante é que se você gosta de filme aí de herói, o filme Batman vs Superman, você tem aí o Lex Luthor falando, usando o Epicuro para falar contra o Superman, é a mesma expressão, mas eu quero aqui pelo menos propor uma resposta, né? Não acredito que ela é infalível, porque aqui eu vou dar um caminho de como a gente pode responder isso. Acredito que essa é uma das questões mais difíceis do cristianismo, mas é possível pensar pela lógica e também é possível pensar a respeito dela daquilo que Deus revelou nas Escrituras. Então vamos lá. Primeiro vamos estabelecer algumas coisas. A primeira delas é que Deus ele é soberano e ele é eterno. Tá? Então ele está no controle de todas as coisas, tá? Então, por que eu estou falando isso? Para vocês não acharem que Jesus é o plano B. Nossa, o homem lá no Éden, lá, ele caiu e Deus, ele pensou, ai meu Deus, errei. Ai a mim mesmo, né? Eu errei. E vou fazer aqui um plano de salvação. Não foi isso que aconteceu lá no Éden. Mas vamos refletir um pouco a respeito. Eu acho legal a gente poder pensar livremente a respeito. Quando você pega Gênesis capítulo 1, versículo 26... Lá fala, diz assim a expressão, diz assim o versículo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu não quero aqui trabalhar a questão que está no plural, que provavelmente já está falando da trindade ali. Mas a ideia de imagem e semelhança. Os filósofos cristãos antigos chamavam isso de imago Dei, a imagem de Deus. Nós sabemos hoje que jamais essa imagem de Deus foi... Nós não somos uma imagem de Deus, daquilo que Deus é fisicamente, porque Deus não tem nariz, Deus não tem olhos. Essas expressões que a gente tem aí, falando que Deus tem mãos, a gente chama isso de antropomorfismo, porque é uma forma do homem usar uma linguagem para expressar algo de Deus. Que você pega em João capítulo 4 e fala que Deus é Espírito. O que seria essa imagem de Deus? E como isso está relacionado com essa pergunta, né? Se Deus é bom, porque existe o mal? Porque esse versículo ele nos ajuda a fundamentar uma resposta. Quando fala que nós somos a imagem de Deus, Deus ele tem dois atributos que são importantes a gente entender teologicamente. Os atributos naturais, que são somente dele, né? Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, né? Presciência, soberania, são coisas que só pertencem a ele. Nós temos os atributos morais. Esses atributos morais, eles são comunicados ao homem. E além da questão de santidade, amor, inteligência, sabedoria, discernimento, tem uma das coisas que eu acho interessante dessa ideia da imagem de Deus que chama responsabilidade moral. Deus ele criou o homem moralmente responsável. Então quando você chega lá em Gênesis 2,17, quando Deus fala assim, olha Adão, você vai comer da árvore de todas as árvores do jardim, mas a que está no meio do jardim você não vai comer, porque o dia que você comer você vai morrer. Adão, a pergunta que a gente se faz, Adão tinha capacidade de entender essa ordem de Deus? Tinha, porque ele era um ser moralmente responsável, né? E é interessante que Deus ele alerta a questão da consequência. Então, quando você pega ateu falando, né? Nossa, Adão ele quis conhecimento e ele caiu porque ele queria conhecimento, é coisa de gente que não leu a Bíblia, tá? Eu estou usando a expressão do ateu porque geralmente a gente vê meme na internet de ateu usando que Adão queria conhecer e Deus é contra a busca de conhecimento, e não tem nada a ver. A questão ali é conhecer o bem e o mal, é uma questão moral, né? Em Gênesis capítulo 3, a gente conhece a história, né? A Eva, ela pega lá o fruto, ela come, e ela dá a Adão, que Adão come e os dois acabam caindo. A gente chama isso na filosofia e na teologia de
pecado original. Depois de Adão, todos nós herdamos esse pecado, a queda, né? A nossa natureza ela se torna corrompida. Então, vamos entender a questão por uma coisa. Eu gosto muito de um autor chamado Rice Brooks. E ele fala o seguinte: quando Deus estava criando, vou usar uma expressão filosófica, chama mundo possível. O mundo possível é que, pela lógica, seria possível ter sido criado. Deus poderia ter criado seres autômatos. Autômatos no sentido de que, na verdade, não têm liberdade, eles simplesmente cumprem um protocolo que já é previamente programado. Então, não há escolhas, não há livres escolhas, então não teria queda. Ele poderia ter criado um mundo caótico, né? Pô, vou criar e vou embora. Eu criei lá a humanidade e estou indo embora. Zarpei. É uma ideia de um Deus deísta, né? O deísmo, a diferença do teísmo e do deísmo é que o teísmo acredita num Deus pessoal. O deísmo, com D, de dado, acredita que Deus pode existir um criador, mas ele não tem nenhuma relação com a criação. Muitos acreditam que Einstein acreditava nesse tipo de divindade. Mas tem um terceiro ponto que Rice Brooks coloca que eu acho legal. O mundo cooperativo. E no mundo cooperativo, você pode refletir a respeito de que a criação era perfeita e o ápice da criação ser perfeita era a própria liberdade. Autores vão trabalhar muito isso, principalmente C.S. Lewis, né? Deus ele cria o homem com a capacidade de agir 100% para o bem, mas também 100% para o mal, né? Isso é perfeição de criação. O que eu quero dizer com isso? Como isso resolve o problema de Epicuro? Deus ele é bom por ser um atributo moral dele. Ele é bom. Só que o mal não é uma criação, né? Agostinho de Hipona, um filósofo do século IV, vai falar que o mal, na verdade, é o distanciar de Deus ou distanciar do centro da vontade dele. Então, vamos entender a questão da seguinte forma. Quando a gente olha a criação, Deus ele cria todas as coisas boas. Tá? Em cada etapa da criação, ele viu Deus que era bom. Até quando criou o homem, viu Deus que era muito bom. Mas vamos lembrar que servir ao Senhor, quando a gente pega essas três questões de Rice Brooks, se Deus ele criasse seres autômatos, não existiria amor verdadeiro. Não existiria vontade de amar a Deus de uma forma voluntária. Porque se eu já estou programado a amar alguém, isso não é amor, né? Então, acho a ideia cooperativa que Rice Brooks comenta, ela é bem interessante para essa proposta, porque no mundo cooperativo, Deus ele é o autor de todas as coisas, mas ele capacita a humanidade a isso, né? Então, quando o homem ele escolhe e ele cai, né, o homem se torna moralmente responsável pelas suas escolhas. Então, o que acontece é que dentro da cosmovisão bíblica, o mal ele não é algo eterno, que vai existir sempre. O mal ele tem um começo, o mal ele tem um desenvolvimento, né, ao meio, e ele tem um fim. Né? A gente vai lá em Apocalipse e você vê que vai ter um momento que vai findar. Então, nessa breve existência de um mundo cooperativo, a gente tem o mal como algo que faz parte da nossa realidade. A gente tem que aprender a lidar com isso. A forma é que Deus ele, permite que o mal aconteça. Tá? Ele permite, mas por causa da liberdade que Ele nos deu e que nós somos moralmente responsáveis. Essa é uma ideia que eu acho atrativa para uma resposta. Né? Agostinho é um cara que vai trabalhar bem isso. Eu aconselho você a ler. Então, se alguém perguntar para você, pode um Deus bom permitir que o mal aconteça? Sim. E o mal ele acontece não porque é de uma vontade ou de algo que é característica moral de Deus. Não. É porque o homem realmente ele faz escolhas equivocadas. Então eu espero que nessa resposta que eu dei para vocês, você possa refletir, conversar com alguém. Tem vários textos bíblicos que vão trabalhar sobre isso, né? Então, por exemplo, quando você pegar ali que o homem é moralmente responsável, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui eu e inclui você. Mas pelo menos que dê um norte para que você possa refletir. Não é uma resposta tão simples de se dar, mas que eu possa de repente fazer outros vídeos explicando melhor isso aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Acho que ficou bom? Um abraço!